Salve, salve, fã da velocidade, ligado com a gente no Pelas Pistas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um podcast pra você. O episódio de hoje vamos falar de muitos assuntos da Fórmula 1, da Fórmula Indy. Vamos falar também do Campeonato de Endurance que começa nessa temporada, nesse fim de semana. Tem muita expectativa pra você. Eu sou o Thiago Alves, mais uma vez estou aqui com o Nelsinho Piquet, com o Christian Fittipaldi, os podcasters mais velozes da internet brasileira aqui. Equipamentos na mesa, né, senhores? Né? Rolaram uns bastidores aqui que vocês não viram, mas tá tudo tranquilo agora, né, Christian? Tá tudo certo. Tá, né? Tá? Eu tô pronto, tio. Você tá pronto, né? Tô Só que há pronto. uns 3 minutos atrás ninguém tava pronto aqui porque ele tinha derrubado todo o meu equipamento. O Nelsinho derrubou do Christian, Pra foi variar. isso? É. Entendi. Uma coisa que vocês não sabem em casa, mas aquela plaquinha, pra quem tá vendo no vídeo ali, a plaquinha On Air, ela já está há 4 episódios sem ser derrubada pelo Christian Fittipaldi, é o nosso recorde até agora. Ela fica mais on-floor do que on-air, né? Exatamente, on floor do que on air, aqui fica a nossa plaquinha ali do programa. Sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos recados, sejam inscritos no nosso canal no YouTube, já passamos a marca de 17 mil inscritos no YouTube, plataformas de áudio estamos em todas, no nosso Instagram, @pelaspistas360, no nosso TikTok, que quando chegar a 15 mil pessoas, o Christian vai gravar um videozinho também ali dançando com o seu capacete, é o estilo Macarena, que é uma música mais da época do Christian, e outros assuntos mais. Estamos aqui em mais um episódio. Resolveram Senhores, pegar no meu pé hoje, vai. Por mas favor, na verdade continua. é apelo popular, Christian. Você Tá pega nos bom. comentários, o pessoal fala muito de você. Você tem que ler os comentários dos vídeos, o pessoal fala, o Christian tá solto, o Christian tá bacana. Eu vejo os comentários, por exemplo, uma vez fizeram um comentário sobre uma tatuagem do Nelsinho, da tatuagem da flecha que você tem. Ah, O que é? O pessoal perguntou, queria saber o que que era. coisa de moleque, né? Que eu fiz muito tempo atrás. Tá, mas por que a flecha? É tudo que te drag back, te estilinga pra frente, alguma coisa assim, enfim. Eu tenho até explicação aqui na época, isso tem, sei lá, mais de 10 anos que eu fiz isso. Então você esqueceu porque você fez. Não é que esqueci, mas achei cool na época e fiz, mas, sei lá. Tá vendo? Aquelas coisas que você se Tá. arrepende um pouquinho de fazer. E daí a gota é meio self-explanatory. Não, a né? gota é fácil, né? Então. Agora, A gota é fácil porque é uma referência só ao que- símbolo Piquet. exatamente, só que a gota não tem esses detalhes dentro da gota, no Esses capacete. detalhes da minha época. Na sua época não tinha tanto computador assim, Sim. né? Então isso aqui é uma placa de computador dentro, Tá vendo? pelo campeonato que eu ganhei de Fórmula 1. Oh, Fórmula E. desculpa. Fórmula E, tá vendo? Então tá explicado. É isso. O que não tá explicado, gente, ou pelo menos que a gente tenta arrumar explicação, é o domínio que nós vimos na primeira etapa da Fórmula 1 lá da Red Bull, um domínio muito grande desde 1998, que nós não víamos uma equipe dominar a dobradinha 1-2 com uma vantagem tão grande pro terceiro lugar. A última vez que aconteceu isso foi na Austrália, em 98, que a McLaren colocou uma volta no terceiro lugar, um domínio até maior. do Frentzen carro. tava de Jordan, né? Não, tava de Williams. Tá de Williams? De Williams. É, aquela vermelha A vermelha. que tem um Ah, canguru. lembrei. Winston, né? Tinha um canguru, tinha uma que tinha um pica-pau também na frente Isso. ali. Então, Isso. era o Frentzen e o Villeneuve. Eu acho que era o último ano do Villeneuve. É. né? Não, É que ele foi em talvez. 99, ele foi pra Bar, né? Eu acho que... Não, era o Frentzen e o... Não, era o Frentzen e o Villeneuve. Não, era o Frentzen e o Villeneuve, porque 99 foi o Zanardi. Isso. 99 foi o Zanardi. A gente tá falando de 98, 98, né? é. Tá, não, Que inclusive o carro da McLaren foi banido, assim, nas próximas etapas, porque tinha um sistema com 2 freios ali, pra dar um equilíbrio melhor, tinham 4 pedais no carro, era um carro Caramba. maluco ali que eles fizeram e, enfim, durou pouco aquele carro na Mas Fórmula chegar 1. uma volta atrás lá na Austrália é uma montoeira, hein? É uma montoeira. É bastante. Tá vendo? A gente tá preocupado que chegaram 38 segundos na frente agora aqui. Mas foi muito grande. O que se especula muito, Nelsinho, é o seguinte. Hoje na Fórmula 1 nós temos um equilíbrio de uma distribuição de quanto você pode usar de túnel de vento, de computadores, de fluidos, de um monte de coisa. A Red Bull, até pela punição do teto orçamentário que ela tomou no ano passado, que ela acabou excedendo em alguns milhões do teto orçamentário, ela tomou uma multa de 10% do que ela poderia usar. Então ela poderia usar 70% do tempo base, caiu para 60% do tempo base. O quanto isso pode até... É uma coisa muito complicada. A gente vai tentar simplificar essas questões aqui, mas o quanto pode impactar o desenvolvimento do carro da Red Bull ao longo do ano? O que se diz é que eles usaram muito desse tempo agora para tentar criar uma gordura grande no campeonato para quando todo mundo chegar próximo já tá só fatura morta. pra tentar elaborar um pouquinho, a Fórmula 1 tá fazendo isso pra evitar
eras que aconteceram igual a Mercedes, ter Sim. dominado durante tantos anos, porque acaba ficando uma coisa chata, né? O Schumacher na Ferrari, tentar evitar esse tipo de coisa, porque a Fórmula 1 sabe que isso perde audiência. E a Fórmula 1 já está preocupada esse ano de começar a perder um pouco de audiência, porque não vai ter essa rivalidade entre duas equipes igual teve 2 anos atrás, né? O ano passado já foi um domínio da Red Bull e tá tudo alinhando para que seja outro desse. Então a Fórmula 1 tá tentando criar métodos aí de conseguir frear as equipes melhores e dar mais chance para as menores, tirando, né, seja orçamento, tempo de turno de vento, tempo de CFD, várias coisas para tentar de alguma forma tentar frear elas. Então a Red Bull ano passado ela estava com uma vantagem tão grande que eu acho que eles já começaram a desenvolver o carro desse ano muito cedo. Uhum. Eles têm uma noção mais ou menos de quanto que as equipes podem melhorar durante o ano. Eu acho que chegou um ponto o ano passado, viram que pela vantagem que eles iam ter, eles arriscaram já começar a trabalhar no carro novo. Então, não necessariamente, o tempo que você tem para desenvolver o carro de 2023, não, assim, você tem X horas durante o ano. Se você, esses X horas, está desenvolvendo o carro daquele ano, do ano seguinte, né, decisão da equipe. Então, o que eu acho também, eles sabiam que pela vantagem enorme que eles tiveram ano passado, eles falaram, beleza, vamos parar de desenvolver esse carro, começar a trabalhar já no carro do ano que vem. Porque a gente sabe que a gente vai levar um tapa aqui, né, de uma multa de performance, isso, aquilo, então vamos começar a trabalhar no carro do ano que vem, já naturalmente, porque eles sabiam que ia complicar pro lado deles, e eles estavam com uma vantagem muito grande o ano passado. Então, na minha opinião, foi mais isso que aconteceu. Eles começaram muito cedo a desenvolver o carro, e os caras estão com uma vantagem enorme, entendeu? Agora, que assim, eu não vou dizer que é chocante, porque uma vez que você tá na frente, dominando com esse tanto desse domínio aí, a não ser que você faça uma coisa muito errada, entendeu? Que você perca esse domínio, né? Isso demora um tempo. Você pega a Mercedes quando tiveram, tudo bem que não tinha esses regulamentos de corte de percentual de tempo de desenvolvimento, orçamento, todos esses fatores que eles estão tentando frear. Mas demorou 8 anos para tentar para outra equipe tirar esse domínio da Mercedes. Então, não sabe, você tem pessoas muito espertas lá, e quanto melhor a equipe vai indo, mais dinheiro ela vai coletando dos patrocinadores, da própria Fórmula 1, né, dos direitos de imagem. E aí você vai dominando o mercado, né, de engenheiros, vai travando alguns caras, você vai tentando, né, não é só ter os melhores caras, mas tem muita equipe que por fora pagam outros caras para não entrar em outras equipes, né? Sim. Então rola muitas coisas do tipo assim para conseguir proteger as informações e as coisas mais sigilosas o máximo possível. Aconteceu até um caso curioso com a Aston Martin. A Aston Martin contratou o Dan Fellows, que era um especialista em aerodinâmica e era braço direito do Adrian Newey. E aí eles contrataram em 2021, mas ele só poderia trabalhar a partir de 2000, sabe? Tinha um tempo grande para poder trabalhar. E o primeiro carro que ele mexeu foi exatamente esse agora, da Aston Martin, que tá indo muito pra frente. Isso trabalha igual qualquer empresa grande que tem o no compete, né? Que você tem que sair da sua área e tem que ficar X anos, X meses fora do negócio. Eu conheço casos na Fórmula 1 que eles pagaram anos de salário para um cara. Pega um cara, sei lá, de alguma área de aerodinâmica da Fórmula 1, por exemplo, pegam ele e colocam ele para desenvolver o Project One da Mercedes, entendeu? Vai fazer outro projeto, fica lá 3 anos fazendo aquilo lá, a gente vai te pagar bem. Então, fica lá brincando em algum projetinho pequenininho. Exato. E daí a gente te traz pro brinquedo de gente grande. Exatamente. O que impede que alguém contrate o cara, né? Pra impedir isso, exatamente. Não tem espaço pra você aqui agora, a gente não quer perder ele porque ele sabe de muita coisa, vamos colocar ele em outra coisa? Porque além de você não usar o seu orçamento da Fórmula 1, você pega outros orçamentos dos seus carros de GT, isso, aquilo, outros projetos, paga ele e tira ele de não poder trabalhar com nenhuma outra equipe de Fórmula 1 e ter a chance dele vazar alguma informação importante, né?
Esse domínio Red Bull tá me lembrando muito aquele domínio Brown. Aquilo lá foi o quê? 2011, 2012, se eu não me engano. 2009. Mas durou 2009, um ano só. Não. Mas o começo da temporada. Se Sim, você lembrar, sim. a Brown dominou até metade do ano. Daí da metade do ano pra frente. 6 vitórias em 7 provas. Exatamente. Daí da metade do ano todo mundo encostou, só que eles já tinham eles já tinham uma diferença tão grande em relação aos outros que os outros não conseguiram tirar essa diferença mas até o final do ano. Aquele ano foi a virada de regulamento. Mudou totalmente. Pneu slick, difusor, tudo mudou na Fórmula 1. Então, assim... Daí o famoso double diffuser lá da Brown, tudo. Os gains, as melhoras das equipes, corrida após corrida, não eram igual hoje em dia de 1 décimo, 2 décimos. Era assim, 4 décimos. Meio segundo, eram diferenças muito grandes. Então, mas é exatamente isso que eu quero dizer. A Brown começou muito bem, eles capitalizaram em cima daquele carro o máximo possível e aplausos, eles conseguiram ganhar o quê? 6 e 7 corridas, e daí eles meio que administraram a diferença que eles tinham até o final do ano. Mas 5 de 6 ou 6 de 7, mas assim, mas a gente tá falando tudo bem, a gente tá falando de uma equipe que teoricamente não tinha estrutura para ser uma equipe que ganha esse campeonato. Número de pessoas, orçamento, isso tudo. Mas performance, eles começaram muito bem. Sim, mas eu tô falando de performance. esquece que isso não vai acontecer esse ano. Esse ano a Red Bull vai dominar. Mas aí é que entra, eu entendi acho que o ponto do Christian em relação a essas limitações de tempo de desenvolvimento que você vai ter. Se, por exemplo, vamos partir do princípio, a Red Bull usou, das horas que ela tem, usou 90% agora para deixar o carro bala, e o resto ela vai administrando ao longo do ano com melhorias muito pontuais, enquanto uma outra equipe fez um carro legal, por exemplo, pegar a Aston Martin, que acho que talvez seja hoje a segunda força, ou a Ferrari, que são os mais próximos. Eles vão ter mais tempo de desenvolvimento, especialmente a Aston Martin, para deixar o carro melhor e no final do ano... Isso é um efeito a longo prazo, como por exemplo, a Red Bull, tudo bem, ela pode até parar o desenvolvimento cedo dela esse ano, porque eu acho que eles desenvolveram esse carro muito mais cedo ano passado. Usaram as horas deles, usaram o ano passado, então eles estão sempre muito adiantados comparado com todo mundo. Então esse ano eles podem parar de desenvolver rápido e já começar a trabalhar no carro de 2024. Então eles vão estar sempre na frente, entendeu? Então vai ser difícil. Mas até para usar para 24 você tá usando horas do seu... Tudo bem, mas computadores. Mas eles vão estar usando... Esse ano, como eles estão com um domínio muito grande, eles podem até talvez perder essa diferença no final do ano. Não tanto igual na Brown, porque era uma virada de regulamento de um ano para o outro. Então o carro fica do começo do ano ao final do ano ganha quase 2 segundos. Esse ano eu não acredito. Talvez o início do ano passado, que foi mudança. Foi o início do ano passado, né? Aí sim, você vê do ano passado para esse, teve um ganho grande na mesma pista. Um ano depois, alguns carros igual o Aston Martin 2,3 segundos mais rápido, né? Outros 8 décimos. Eu acho que a Red Bull tava 1 segundo e... Acho que tem escrito aqui, ó. No tempo da pré-temporada pro ano passado, a Alpine foi a única que andou pra trás. A Red Bull 9 décimos... pré-temporada com pré-temporada. Red Bull 9 décimos, Aston Martin 2,4 segundos. Agora, desse ano pro final do ano, a diferença vai ser muito... A escala vai ser muito menor do que foi do ano passado, no início pro final. Porque eles já estão muito mais próximos a entendendo o limite, entendendo a aerodinâmica desse formato novo do regulamento. Então, eu acho que, tudo bem, podem até terminar o ano próximo todo mundo. Só que a Red Bull já vai estar tão na frente no próximo carro que vai continuar essa diferença, entendeu? Vai ser... Enfim. Mas vamos partir uma coisa que até ouvi alguns comentários também lá no nosso canal. A gente não tá saindo, Christian, um pouco, talvez, adiantando demais as coisas desse domínio Red Bull? Vou te falar por quê. Porque até agora todas as amostras que nós tivemos, que tudo bem, foram assustadoras, vamos assim dizer, foram todas na mesma pista. Ou seja, nós só andamos no Bahrein até agora, não andamos em nenhum outro lugar. Em nenhuma outra condição de asfalto, em nenhuma outra condição de nada. Nós só andamos no Bahrein. A pré-temporada 3 dias no Bahrein, 2 dias de treinos, quali e corrida no Bahrein. Você acha que isso não... A gente não tá sendo ainda meio que... Tomamos um choque grande, beleza, e já estamos nos precipitando no que pode acontecer também ao longo do ano? Acho que não. Pelo simples fato que o Max venceu as últimas 10 corridas das 12 que ele participou, sendo que as outras 2 ele chegou em 6º e 7º, e ele não teve uma corrida dócil no Brasil, e a outra que ele chegou em 7 foi Singapura. Então, o Pérez venceu. Venceu. Isso. Então, eu acho que não. E daí nessas 12 pistas, né, eles andaram em tudo quanto é pista diferente. Então, eu acho que eles vão continuar
eles vão continuar dominando do jeito que eles estão. Se a primeira prova tivesse sido na Austrália, e a gente tivesse visto esse resultado, a gente poderia achar, opa, a Austrália é uma pista que ela tira um pouco da performance do carro e o percentual sobe um pouco mais do piloto, porque os riscos são maiores. Tudo. Você pega uma pista igual o Bahrein, que não tem como encostar em nada, porque não, e eles testaram antes também. Exatamente, todo mundo consegue chegar no limite do carro muito próximo. Você pega a própria diferença de um Stroll machucado, que não fez a pré-temporada, com o Alonso, tudo bem, ainda foi relativamente grande, mas a diferença é muito menor do que a gente imaginava de um cara machucado, né, que voltou, que a gente considerava ele bom, mas nada fora do planeta, contra o Alonso, agora, a gente sabe que é um piloto muito bom, e a diferença não foi tão grande. Por quê? Porque numa pista dessa, o piloto consegue arriscar, tirar quase tudo do carro, né? A diferença ali, talvez uma volta perfeita do Alonso para ele, vou chutar aqui, talvez 2 décimos, 3 décimos talvez. Agora, só fazer essa mesma coisa, se a primeira prova fosse na Austrália, eu tenho certeza, e Cris me corrija se estiver errado, que o Stroll ia tomar, se ele tá tomando 2, 3 décimos em Bahrein, ele ia tomar 1 segundo na Austrália. A pista da Austrália, ainda mais se você não treinou, claro que nunca teve teste pré-temporada lá na Austrália, pela própria natureza do circuito, mas concordo. Se a primeira corrida fosse na Austrália, esse delta entre o Alonso e o Stroll teria sido maior. Agora, voltando ao que a gente estava falando, eu acho que tudo que a gente viu de performance em Bahrein é aquilo. Lógico, daquele final de semana. Lógico, tem muitos carros que vão evoluir, a McLaren, enfim. O que eu posso dizer? Que o Aston Martin realmente tá deixando a Mercedes com cara de bobo, né? Porque eles têm o mesmo motor, o mesmo gearbox, né? O powertrain. O powertrain dele, a suspensão traseira, toda a parte traseira do carro. Eles pegam da Mercedes, né? Compram da Mercedes e conseguiram fazer um carro que tá muito mais rápido que a deles. Então, assim, o Toto deve estar realmente arrancando os cabelos, né? Porque, quebrando os fones. Porque imagina, a gente tá vendendo nossas peças que a gente tá construindo os carros para encaixar. Exatamente isso. Era isso que eu ia falar. Então, o motor é construído para a Mercedes. O motor não é construído para o carro da Aston. Então, é claro que uma diferençazinha eles fazem para tentar favorecer o carro deles. E a Aston tá pegando não aquilo que sobra, mas aquilo que foi projetado para um carro para adaptar no carro deles. Inclusive até comentou-se que talvez as próximas atualizações logo de cara vão primeiro para Aston Martin e não para Mercedes, mas até pro regulamento não pode acontecer isso. Tem que ser tudo igual para todo mundo, não pode mais ser uma diferença de um motor, mesmo da fabricante para cliente, ainda mais o contrário da cliente para fabricante. É outra coisa muito difícil de controlar, né? É lógico que eles vão deixar parecer que tá tudo igual, mas se precisar ou se não tiver tudo igual, é óbvio que as preferências vão para um carro, para os carros da Mercedes, né? Isso não tem dúvida nenhuma, isso acontece em qualquer lugar, é mais do que o normal. Você comentou, Christian, dessa questão da Mercedes, não sei o que o Toto tá quebrando os fones. Eles divulgaram uma carta aberta aos fãs. Colocaram ali uma carta aberta aos fãs, dizendo que o Bahrein doeu muito, doeu em todos nós, sabemos da paixão dos torcedores. Mas ele disse ao mesmo tempo, não vamos criar pânico. Ou que nem diria o Chapolin, não priemos cânico. Porém, muitos ruídos internos já estão surgindo. Por exemplo, o Hamilton disse, a equipe não me escutou. Até deu uma entrevista pós-prova. Onde vocês acham que erraram? Ele 12 meses atrás. O Russell já jogou a toalha, falou, os caras vão ganhar todas. O Russell também disse, também não me ouviram pro feedback. O Russell já, na minha opinião, já deveria ter recebido aquele cartão amarelo a hora que ele saiu lá do Bahrein, porque chegar em público e virar e falar aqui que a Red Bull vai ganhar todas as corridas, aquilo lá, na primeira corrida foi meio... Mas o Hamilton também, quando o cara perguntaram onde vocês erraram 12 meses atrás, também Existem coisas que que a gente tem que ter essas discussões internamente, e não em público. Eu acho que em público fica muito, muito chato. Não existe, na minha opinião, Cris, me corrija, não existe mais esse negócio de falar você não me ouviu. O feedback do piloto hoje em dia é para falar talvez do balanço do carro, um pouco de característica que tá sentindo, o que tá dificultando você acelerar antes, tipo, são detalhes assim.
é óbvio que todo grupo de engenharia vai buscar, sem parar, mais downforce e mais potência, entendeu? O piloto, o que ele vai falar? Ai, eu falei para você que o carro tá muito dianteiro. Não é isso, não é questão que tá um pouco dianteiro, tá um pouco traseiro, ou o carro tá, sabe, tá distracionando saída de curva. Não é isso. É pura engenharia, downforce, entendeu? Uma coisa você tá no carro da Stock Car, que os carros são praticamente, né, todos iguais, né? E aí você tem aquela comunicação entre o seu engenheiro para falar, para achar aqueles detalhes de balanço. Mas esses detalhes você vai encontrar em pressão de pneu, em... Tudo bem, mas são detalhes mínimos. Para balancear o carro. Para balancear o carro que todo mundo tem. Exatamente. Todo mundo tem exatamente os mesmos brinquedos para poder fazer aquela salada de fruta no Stock Car. A única coisa que o piloto de Fórmula 1 vai falar, não, pessoal, a gente tá no nosso limite aqui. Se eu andar mais rápido que isso, a gente vai rodar. Então falta potência, downforce, são as coisas que faltam para o carro andar mais para frente. Então, hoje em dia, é muito diferente da época do pai, do tio dele, do meu pai, que não tinha telemetria. Então você saía para a pista e pela vibração, por tudo que você está sentindo no carro, aí sim você voltava pro box e ia falar, olha, o câmbio desse jeito não vai aguentar, a embreagem tá assim, o motor tá esquentando demais. X coisas que podiam estar acontecendo que só o piloto podia falar pro engenheiro. Hoje em dia não. Você tem tanta telemetria, tem tantos canais. Que às vezes o engenheiro acaba ensinando não, acaba sugerindo pra gente. Será que naquela curva você não tá freando um pouco tarde demais? Será que se você frear um pouco cedo e acelerar mais cedo, você vai ganhar no arco da curva inteira? Então, isso acontece várias vezes. Por quê? Porque eles estão vendo na telemetria o que está acontecendo. Ao contrário de você estar reclamando, o carro escapa de frente, o carro escapa... Bom, o carro escapa de frente porque você está induzindo o carro a escapar de frente porque você freou muito tarde. Experimenta frear um pouquinho mais cedo, contornar e acelerar mais cedo, você vai ver que esse problema vai embora. E realmente... Ele tem tantos dados, outros dados de outros pilotos, outras coisas, que eles ficam comparando toda hora para ver, né? Tem balanço do carro que tem que melhorar às vezes, mas também o piloto não é nem sempre perfeito, entendeu? Então, quando a gente fala, o Alonso é um monstro bom, né? O Hamilton isso, o Max, é porque eles conseguem extrair tudo do carro. Agora eles não fazem mágica. Você pega o Hamilton agora com um carro que não tá andando igual ao ano passado, o que ele vai fazer, entendeu? Então, porque se você colocasse o Hamilton no carro do Max, você acha que ele estaria tomando pau? É claro que não. Ele estaria performando... E vice-versa, o Max exatamente, não ia... exatamente isso. Agora, eu entendo, por um lado, a frustração do... Desculpa. A frustração do Hamilton, porque o cara é 7 vezes campeão do mundo, dispensa qualquer comentário. Detentor de uma série de recordes. Ele sabe que ele tá entrando na parte final da carreira dele. Ele tá com o quê? 37, 38 anos? Então, ele vai ter o quê? Correndo de Fórmula 1 mais 3 anos, 4, 5 no máximo? do Alonso, exatamente. mais uns 20. Tudo bem, mas ele também já alegou que provavelmente ele vai terminar a carreira dele na Mercedes. Sim. Então, ele vai ter... o Toto, é o ano de contrato, e o Toto disse que se eu precisar carregar o Hamilton em cadeira de roda, eu vou dar o 8º título pra ele. Ou seja, eu vou fazer o máximo pra ele ganhar o 8º título com a gente. Tá bom, mas fazer o máximo é uma coisa. Conseguir conquistar o 8º título é outra coisa. O buraco é bem mais embaixo. É bem difícil por uma série de problemas. Eu não tô falando que ele não vai conseguir. Eu acho que ele tem toda a capacidade do mundo e eu acho que o Toto também tem a capacidade de conseguir reverter isso daí. Mas a gente... mais um problema agora, né? Porque antes ele não tinha um companheiro de equipe bom. Agora ele tem... Se ele tiver um carro bom, ele tem que ganhar o campeonato em cima de todo mundo e em cima do Russell em cima também, do Russell, que, por exemplo, em Bahrein, acho que foi bem claro que o Hamilton foi superior ao Russell o final de semana inteiro, mas do mesmo jeito que no Brasil foi muito claro que o Russell foi superior ao Hamilton. Então tá bem pau a pau. E é claro que o Russell aprendeu muito nessa primeira temporada, então eu não vejo por que ele vai estar mais fraco na segunda temporada. A tendência dele é só melhorar. Você comentou uma coisa curiosa, você falou do companheiro. Eu sei que é um momento meio que comparativo de outras coisas.
Você acha que quanto mais vai passando esses tempos ali, a gente consegue enxergar um mérito no título do Rosberg maior do que o que muita gente achou? Não, eu acho que ele tem muito mérito, né? Eu acho que o que as pessoas acabaram, entre aspas, às vezes criticando ele, foi por ele ter desistido, não desistido, né? Por ele ter parado. Agora, ninguém sabe se ele teve problemas pessoais, que rolou, ou se ele não estava mais a fim de enfrentar esse estresse, essa dificuldade, ele queria sair, enfim. Queria sair por cima até. Mas sei lá, eu como um viciado no automobilismo, né? Você não teria parado? Não, você pega um Alonso da vida que, sabe, são pilotos assim que... Mas aí são personalidades, características diferentes eu não vou nem dizer piloto, né? De cada pessoa. Eu sei, mas são esses que eu acabo valorizando mais. Valorizando mais, porque são caras que não tem medo de enfrentar nada, gosta de correr, ele não tá correndo por dinheiro. O Alonso não precisa de dinheiro, ele tá correndo porque ele gosta daquilo, entendeu? Ele não precisava, sabe, obviamente ele escolheu a equipe certa dessa vez, né? Mas era mais um risco total. De uma equipe podia andar em sétimo, sexto, quinto, de campeonato. Quer dizer que é décimo. Pra sétima. Então, podia ser um carro que ia andar em décimo, 12º, 14º. Então, assim, mas ele tá fazendo isso porque gosta, né? Essa fúria dele toda bravo nos finais de semana que o carro quebra, é porque ele ainda tem aquele gás de querer vencer, de querer extrair o máximo, de querer estar no pódio, vencer corridas. E isso a gente respeita muito, porque não é todo dia. Você pega o Rubens, que tá aí todo dia, pilotando, correndo. Não é todo dia que você vê um cara assim. Quantos pilotos de Fórmula 1 a gente não viu? Pega o próprio Maldonado, que poderiam correr se eles quisessem mais 10, 15 anos. Mas não deu certo na Fórmula 1, ou sei lá, perdeu o patrocínio pra Fórmula 1 e não continua correndo, sabe? Ele poderia inventar e correr de outra coisa. Qualquer outra coisa, nem que seja kart, entendeu? Quem ama, quem gosta de corrida, e são esses as personalidades que eu acabo respeitando mais, porque são caras que, independente do que tiver na frente, o cara gosta de correr, o cara gosta de pilotar. Falando sobre o Alonso, eu desvendei o tal do L-Plan. Não tem o L-Plan do Alonso? Eu desvendei aqui. Peguei na internet, tá? Mas vou falar que eu desvendei aqui. Comparativo dele com o Niki Lauda, olha só. Niki Lauda se aposentou em 79 como bicampeão do mundo. Alonso se aposentou em 2018 como bicampeão do mundo. Niki Lauda voltou em 82 depois de 2 temporadas fora. Alonso voltou em 2021 depois de 2 temporadas fora. No terceiro ano desse retorno... 84. Foi 82, 83, 84. Lauda venceu por Lauda meio foi campeão ponto, mundial. Por meio ponto, na frente do Prost. Alonso está no seu terceiro ano de retorno. Mas ele não vai ganhar o campeonato. Não vai ganhar mesmo. Mas última coincidência. Eu acho que ele vai ser. Eu acho que ele vai fazer um grande campeonato. Vocês me estragaram aqui o corte do canal. A gente ia chegar no TikTok com 1 milhão de pessoas aqui falando agora aqui. O Lauda venceu o campeonato mundial por uma equipe inglesa pilotando um motor alemão, que era a McLaren pela Porsche. E o Alonso está numa equipe inglesa, Aston Martin, com um motor alemão. Esse é o L-Plan de Fernando Alonso, que já foi por água abaixo, de acordo com os dois aqui. Mas esse é o L-Plan do Fernando Alonso. Mas chama atenção, essas movimentações que a gente também vê aqui, não só de pilotos, mas de movimentações de corpos técnicos de equipe que estão acontecendo na Fórmula 1. Eu falei do Dan Fellows. O James Allison, que era o da Mercedes, que era o grande cara, né, dos últimos anos, tinha saído da Mercedes, uma daquelas movimentações de o cara sai para uma empresa do grupo, no caso era a Ineos. Ele estava montando um barco para competir na America's Cup. Esse cara deve voltar já para Mercedes, Christian. Não, vão com certeza chamar ele de volta para tentar colocar ordem na casa e até mesmo aquilo que está acontecendo, né? Logo depois da primeira corrida, a gente continua insistindo nesse conceito do carro novo que eles vieram a partir da mudança de regulamento que a Fórmula 1 sofreu no começo da temporada passada, ou eles voltam para um carro um pouco mais tradicional, um pouco mais normal, que é aquilo que
aparentemente é o que está funcionando. O tradicional só no que vem, porque não dá para reformular aquele Ok, zero pod mas esse ano. eles já vão começar a pensar numa mudança para a próxima temporada. Afinal de contas, a linguagem da Fórmula 1 é sempre 6 meses para frente, é sempre 1 ano para frente, às vezes até mais, às vezes é 2 anos para frente. Que nem estão falando do túnel de vento da McLaren. Sim. O túnel de vento da McLaren vai ficar pronto em junho. Porém, eles não vão ver um carro melhor em julho. É óbvio que não. Eles vão ver um carro melhor em 24. Um desses motivos é que todas as equipes, de uma maneira geral, têm um respaldo financeiro por trás muito grande. Então, eles conseguem planejar 6 meses para frente, 1 ano para frente. A gente vai falar nas outras categorias, fora a Fórmula 1, Indy um pouco, NASCAR também. O respaldo financeiro que tem será que eu vou estar correndo daqui 6 meses? Será que eu vou estar no grid daqui 1 ano? É uma situação completamente diferente daquilo que a gente vê na Fórmula 1. Você comentou da McLaren, o responsável pela parte aerodinâmica da Ferrari tá saindo do time também, que é o David Sanches, o que comenta que ele vai para a McLaren no ano que vem, ou seja, um outro reforço técnico também da McLaren, que então, saiu de quarto, quinto lugar e foi tipo a última equipe no Bahrein, na primeira etapa. Mas você acabou de comentar, ele tá saindo da Ferrari, ele vai entrar ele tá naquela na McLaren, cláusula ele tá naquela cláusula que não pode fazer nada, ele provavelmente está em casa, tá sendo pago para ficar assistindo televisão, tudo, e daí... Hoje assistiu pelas pistas. Pareceu... E daí ele vai entrar na McLaren, sei lá, no final do ano, a partir do ano que vem. Daí mesmo se ele entrar no começo do ano, vamos supor, ele comece, hipoteticamente, dia 5, 10 de janeiro, a McLaren já não vai ver resultado positivo no final de janeiro ou para a primeira corrida. Leva um pouco de tempo para a bola de neve gigantesca começar a, de repente, andar do jeito que ele quer. Interessante essas questões aqui, como a gente fala, né? Muitas vezes a gente fala de pilotos e esquece que é uma equipe, né? Que tem uma galera por trás ali que realmente faz a diferença. Mas isso daí é normal. A maioria das pessoas acha que o pilotinho chega domingo de manhã, coloca a fantasia dele, mais o pinico na cabeça, senta no carro, tá tudo resolvido e meio que vai andar. Inclusive, eu já trabalhei com várias pessoas, alguns deles, nossa, tenho um enorme respeito. E eles falam a mesma coisa. A corrida é vencida, principalmente corrida de longa duração, é vencida na oficina e não na pista. O que você faz na pista é só uma consequência do seu preparo. E a hora que você chega na pista, você precisa executar sem fazer nenhum erro. Se você conseguir executar sem fazer nenhum erro e preparou o teu carro corretamente, é claro que você vai colher os frutos. Fazer um novo podcast aqui, o Pelas Garagens, aqui a gente vai fazer só com essas partes técnicas do automobilismo. Mas você falou sobre isso, a gente comenta, né? O Hamilton, o maior vencedor, o Schumacher e Hamilton, os maiores títulos. Adrian Newey tem 11 títulos e 194 vitórias na Fórmula 1. Só isso? E aquele caderninho vermelho dele que o pessoal que vê ele pode trabalhar durante muito mais anos que um piloto, né? Bem observado, bem observado. Então bem é observado. isso. Não, então a carreira dele só deve cutucar ter... os pilotos que eles começam... A carreira dele tem 50 anos, a do piloto tem 15, 20. Isso, porque ele é burro pra caramba. Mas você viu o caderninho vermelho dele? Um caderninho mesmo, vermelho, que ele tá sempre embaixo do braço. Não, mas old school. Ele não trabalha com CADs da vida. Claro que ele faz as pranchetas e o pessoal transporta, mas... Não, tem engenheiros hoje em dia, os engenheiros mais old school, eles são caderninho, anotação, volta a volta, e tem os novos que já vão lá no laptop. Então, a hora que você passa lá no start finish, ele coloca a sua volta lá no laptop, mas ele não escreve nada. Então, depende. Desde que o carro seja rápido, companheiro, pode ser qualquer coisa. Assuntos do mundo da velocidade, do mundo da Fórmula 1, vamos aproveitar agora e fazer o nosso momento pit stop. Momento pit stop de hoje, já que estamos nos preparando para o Grande Prêmio de Jeddah, na Arábia Saudita, um circuito de rua. Ano passado tivemos uma grande prova ali, um duelo emocionante nas últimas voltas entre o Max Verstappen com o Charles Leclerc. Mas circuito de rua sempre cria aquela dúvida, né? Como que é ultrapassar num circuito de rua? Tem gente que detesta circuito de rua, tem gente que gosta de circuito de rua. Perguntar para vocês então aqui, 2 circuitos de rua, eu quero saber de você, Nelson, de você, Christian. Um circuito de rua, treta, não dá pra passar de jeito nenhum. E um circuito de rua não, pô, esse aqui tranquilo, esse aqui dá pra...
Às vezes é melhor que muito autódromo aqui, ou próximo a algum autódromo. Tem dois fatores aí que mudam muito isso. Qual o tipo de carro, né? Se é um turismo, se é um Fórmula 1. Isso, obviamente, faz muita diferença. E também a qualidade do asfalto nessa pista de rua. Então, Mônaco, na minha opinião... Vamos falar de carro de Fórmula 1. Tá bom. Não. Na minha opinião, mas deixa eu só completar para vocês entenderem. Mônaco, ele só é muito difícil de ultrapassar porque é uma pista extremamente lisa, né? Lisa que eu digo, não tem ondulação nenhuma e tem muito grip. Uhum. Então, os carros freiam muito tarde, aceleram muito cedo, carregam muita velocidade nas curvas, e quanto mais rápido for isso, menos diminui a chance de você mergulhar, botar por dentro e passar. Então, se você pegasse Mônaco, mesmo de Fórmula 1, e você deixasse ela ondular, uma pista de paralelepípedo, por exemplo, bem ondulada, isso, aquilo, as chances de ultrapassagem iam ser muito maior, porque a frenagem, em vez de ser nos 50 metros, ia ser nos 100 metros. Então você dobra o tempo de frenagem e você dobra a chance de alguém mergulhar do seu lado, entendeu? Então, isso na Fórmula E foi a mesma coisa. Quando a gente ficou de Fórmula E, em todas as pistas de ruas, beleza, algumas eram mais fáceis, outras mais difíceis. A maior pista, mais larga, maior pista que a gente correu de Fórmula E foi Mônaco, pra vocês terem uma ideia. Uau. Só que era tão difícil de ultrapassar porque era tão liso, era a única pista que os freios chegavam a uma temperatura alta, que a gente realmente sentia gripe, porque era a única pista que tem qualidade de asfalto, pista de rua que tem qualidade de asfalto de pista de corrida, entendeu? As outras pistas de ruas, não. É óleo, é parada de ônibus, é ondulação, é troca de asfalto. Nossa, eu lembro que tinha a pista de... Foi do Chile? Acho que foi do Chile. Sim. A gente desviava de um ponto de frenagem porque tinha uma parada de ônibus. Então tinha tanto óleo ali que a gente freava do lado de dentro quase, num hairpin que tinha. Então tem muitas diferenças disso, pista de rua. Mas agora, tendo explicado isso, eu acho que Mônaco ela é difícil por causa disso. Não é porque ela é muito pequena ou... É uma pista que é relativamente grande, assim, mas ela tem muito grip, muito lisa, todo mundo freia muito dentro e isso dificulta muito. Então você pega uma outra pista, sei lá, Montreal, tem uma reta muito grande atrás. Tem outro fator, né? Mas Calma. Montreal é rua, a gente vai considerar semi-rua. Montreal. Mas Parque, né? E tem outro fator também, né? De, sei lá, quantos anos pra cá? De 8 anos pra cá, você Os tem carros, a asa carros, móvel. não, e outra coisa, em Mônaco, né? Os carros cresceram pra Cresceram. caramba. Então, o entre-eixo, os carros estão bem maiores hoje em dia. 1 metro. Bem maior. Então, a dinâmica de uma corrida em Mônaco hoje em dia é completamente diferente daquela na década de 80. A década de 80, você chegava na primeira curva, Saint-Devote, você via alguma ação, você via gente tentando se enfiar por dentro, gente conseguindo passar, até mesmo lá no hairpin, lá no lowest hairpin, tudo, só que hoje em dia é Nem impossível. passam 2 carros em algumas curvas. Exatamente. Fica igual aquele hairpin de Macau, que ele é sempre bandeira amarela, que é proibido a ultrapassagem. Que vai ser o hairpin hoje em dia de Mônaco, que chama o Lows, né? Enfim, então Mônaco acaba sendo difícil por esse motivo. Por a pista ser muito lisa, ter muito grip e você consegue frear muito dentro. Pista fácil de rua, eu não então. consigo pensar numa pista fácil de Não, ultrapassar. fácil nenhuma, né? Na rua, o próprio nome já diz, é tudo bem complicadinho, mas a menos difícil na rua. Eu não sei. Montreal, talvez por causa da reta que tem. Não, mas Montreal não é uma pista de rua. vai. Quais são as outras pistas de rua que a gente tem? Tem... Baku, eu acho uma pista fácil de Mas ultrapassar. eu mandei lá. Então não sei. Não, tudo bem, mas a gente tem que fazer uma análise. Bom, Baku então. Não, Pelo tamanho da reta. Pelo tamanho da reta. E é meio artificial, né? Porque a reta é gigante e com a asa móvel hoje em dia é meio ridículo, né? Às Mas vezes, qual que é a outra pista de 100% de rua, então, que tem? A Austrália não é. Na minha época, o mais difícil era Mônaco, Tá. das ruas, e o mais fácil das ruas era Adelaide. Boa. Adelaide é da época dos 80, né? Então. Não era nascido. Ah, Era da época do não Fangio, que conheço. você não tinha nascido ainda, né? A Então, gente tá bom. tem, por exemplo, tem Singapura, que é pista de rua, tem... Tinha esquecido dessa. Jeddah, agora na Arábia Saudita, É que nova. é pista Não, de rua. Tá bom. Das pistas de rua de Fórmula 1 que você correu. Tá, mas é o quê? Austrália, Singapura, Melbourne e Mônaco. Ok. Tá bom. O Mônaco era mais difícil, das ruas, qual que você acha que era a menos difícil?
Pra ultrapassar? Pra ultrapassar Singapura? Por causa daquela reta. Não, Montreal. Por causa de um hairpin, aí tem uma Não, reta tá bom. grande. Mas Montreal não conta, Tá porque bom. Montreal não... Bom, não- mas aí a gente só tá com a opção de Não. Mônaco, Melbourne e Singapura. Singapura. Esse ano nós temos Miami, que é rua. Também. Desde ano passado, Miami, que é rua. Mas aí o Cris fica falando que não é rua, é artificial. Não, Não, lá é não. rua, é estacionamento de... Não, Las ok. Vegas esse ano vai ter também, que a gente não sabe como que vai ser, Ok, mas a dinâmica muda daí bastante, porque você pega essas pistas que tem, por exemplo, Miami e Baku, que tem retas relativamente retas bem longas, com a asa móvel fica fácil você passar na rua. E se você leva um carro de Fórmula 1 para Mônaco, como o Mônaco é tão apertado e os carros são tão grandes hoje em dia para andar lá em Mônaco, mesmo com a asa móvel, não faz diferença. a asa Mônaco móvel. faz 0 diferença. Resumindo, Mônaco é mais difícil e o resto é resto. Ok, essa é a sua opinião. A minha opinião é Mônaco é a mais difícil e Adelaide para mim era a menos difícil ou mais fácil das ruas. Tá aí, esse foi o nosso momento pit stop de hoje. Lembrando que a rede pit Momento stop... não, né? Que acabou durando uma eternidade, né? Esse aí foi aquele pit stop em Mônaco, lembra da Mercedes que não saía a roda do Bottas? Que demorou 3 dias. Pit stop da Ferrari. Foi o pit stop aqui. Lembrando que a rede pit stop, essa que não falha nunca, é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. Voltando ao nosso momento pit stop, falar de uma coisa complicada aqui no nosso programa, que é o nosso bolão, né? Nosso bolão, né, Christian? Eu não vou estar participando desse final de semana para dar uma chance para vocês. Tá vendo? Eu falo, cara. Você em casa acha que o Christian é um lorde, não sei, vocês não sabem que Ele é o mago, né? É o mago. Ele era do piloto, Fittipaldi, agora virou mago. Agora virou mago. Só porque acertou sem querer ali o pódio lá. Vai. Na Fórmula 1. Vamos lá. Começa Nosso aí. bolão, pra explicar pro pessoal, a gente faz o nosso bolão interno aqui, em que você pode mandar também seu palpite aqui. A gente viu vários comentários na última prova dos palpites, é sempre legal ver como que tá a direção de vocês. Então lá. Pole e pódio pra Arábia Max Saudita. pole Tá. e pódio, Max. Eu vou falar, vai parecer besta, mas vou escolher o mesmo pódio. Max, Pérez e Alonso. O Pérez foi pole ano passado. Mas não vai ser esse ano. Não vai ser esse ano? Não. Vai, Mago. Max, pole e corrida. E segundo e terceiro eu vou de Alonso e Leclerc. Alonso em segundo, Leclerc em terceiro. Leclerc em Quer terceiro. dizer, tudo que vocês falaram no programa até agora, que não, o domínio grande, a equipe vai ganhar tudo, já não faz dobradinha na segunda etapa. No caso do Mago, né? Sim, tô falando com o Mago, com o líder, Tudo... o gabarito. Por quê? Você falou segundo que ia terminar quem? O Checo? Checo, de novo. Não, tudo bem. Essa é a minha opinião. É a opinião do Mago, né? Ó! Imagina o corte se o cara ganha. Será certo? Como Max? Max, Alonso, Leclerc. Max, Alonso, Leclerc. E Max para classificação. Max, pole. Pole. Bom, como eu sou o último, eu tenho que dar uma reagida de alguma forma. O que é ruim, que eu posso entrar na espiral negativa e me afundar ainda mais, mas vamos lá. Leclerc na pole. Tem que chutar alguma coisa aqui pra dar uma... Né? Leclerc na pole. O container da Red Bull não vai chegar na corrida. Mas chega pra corrida, que o Max Tá. ganha a corrida. Eu acho que Leclerc segundo, Checo em terceiro. Eu estou com Essa esse- daí é boa. né? Não. Nossa produção aqui, a Cal, nossa chefe de equipe aqui. E aí, Vamos lá, Cal? Grita, Cal. Pole Leclerc. Pódio Max, Leclerc e Alonso. Foi o nosso palpite da produção aqui. Você em casa pode colocar no @pelaspistas360. A gente vai colocar um cortezinho ali do nosso palpite. No YouTube o pessoal também ali acompanhando. Aliás, deixa eu agradecer aqui ao Écio que mandou... Écio que mandou aqui uma mensagem pra gente no primeiro... Mandou um superchat pra gente aqui. Valeu demais a companhia aqui do pessoal. Um pessoal que mandou superchat na primeira exibição no YouTube. E os comentários também no vídeo você pode colocar do nosso bolão Fórmula 1, Grande Prêmio da Arábia Saudita. Próxima etapa da Fórmula 1. Christian Fittipaldi, esse fim de semana você estará pelas pistas, né? Onde você estará nesse fim de semana, Christian? Tô indo na pista maravilhosa de Sebring. Sebring. É bem peculiar aquela pista, né? Exatamente a mesma coisa. Mesmo o asfalto, nunca foi reasfaltada aquela pista, a não ser, sei lá. Quando ela foi criada. Né? Quando ela foi criada há 40, 50 anos atrás. As 1.000 quilômetros da WEC, a abertura do campeonato da WEC na sexta-feira, e daí no sábado
as 12 horas de Sebring, a icônica prova 12 horas de Sebring, que vai largar 11 da manhã, chega às 11 horas da noite, e vai ser a segunda etapa do ano da IMSA e a abertura do campeonato da WEC. Sensacional essas provas. Falando em IMSA, senão o Zé Mário briga comigo, que é um fotógrafo, nosso amigo. Teve uma treta, hein, em relação às 24 horas de Daytona? Teve, a Shank ela tomou um puxão de orelha bem grande, ou seja, eles estavam manipulando a pressão de pneu, como a Michelin oferece pneu para todos os carros, não existe aquela briga interna, aquela briga de marcas, aquela briga de pneus na categoria, é uma monomarca de pneus, e eles estavam manipulando as pressões de pneus que eles usam, que para classificação não faz diferença, porque geralmente você acaba saindo com uma pressão mais alta, como se só vai dar 2, 3 voltas no máximo na classificação, você quer que o seu pneu atinja o máximo de performance na mesma hora que a temperatura entra. Então você não quer que a pressão chegue antes da temperatura ou vice-versa, que o pneu aqueça mais cedo que a pressão. Você quer tentar atingir o pico dos dois, por isso que o carro só acaba dando 2, 3 voltas, mesmo porque na maioria das vezes, maioria das pistas, a partir da 4ª, 5ª volta, o pico do pneu ele já começou a cair um pouco. E daí, dependendo da pista, você perde 2 a 3 décimos por volta, às vezes em alguns lugares até mais que isso. Então, aonde faz uma diferença? Durante o stint, durante a corrida, porque tem a pressão mínima recomendável, a pressão mínima recomendada pela Michelin, e você não pode andar... Obrigada, né? Não recomendada. Bem lembrado. Obrigada pela Michelin, porque se você andar mais baixo que essa pressão, o teu carro terá uma performance, um ganho de performance, porém, em Mônaco não, em Daytona, por causa das duas curvas inclinadas, a 1 e a 2, a 3 e a 4, corre o risco do pneu estourar. O pneu estourando no meio daquele banking, as consequências são bem graves. Então, o que eles fazem? Eles falam para todo mundo, eles obrigam todo mundo a andar com uma pressão mínima um pouco mais alta, coisa que aparentemente parece que a Shank conseguiu manipular isso daí, e eles estavam andando, a hora que eles paravam no box para trocar de pneu, o pneu era calibrado para sair do box numa pressão mais baixa do que o mínimo recomendado. E tinha algum jeito de meio que burlar esses dados. Aqui agora que faziam conferência, não, tá certinho, e na verdade na prática... Exatamente, e daí parece que foi aí que pegaram eles, e é claro que a turma não gostou, os concorrentes não gostaram nem um pouco, vai ter aqueles concorrentes que vão falar, então eles ganharam por causa disso. Eu particularmente não acho, mas é uma opinião pessoal, e eles não tiraram a vitória, o troféu, deram uma multinha bem grande lá para o Shank. O engenheiro foi suspenso e inclusive foi mandado embora da equipe, e o Elinho continuou com o relógio dele. E perderam pontos no campeonato, né? E perderam pontos no campeonato. Pontos no campeonato. O IMSA faz a segunda etapa, e essa estreia do WEC, muito bacana, são 7 montadoras na categoria principal lá da Hypercars, com 13 carros previstos para a temporada toda, 11 vão largar e 17 devem correr. E lembrando que a Porsche e a Cadillac tá correndo nos dois campeonatos. Isso. Então eles estão correndo no WEC e no IMSA. Então a gente vai ver carros da Porsche sexta-feira e outros carros com outros pilotos correndo no sábado, porém da mesma montadora. Porsche sexta e sábado, Cadillac sexta e sábado. O Nasser corre no sábado. Nasser corre no sábado. Nasser, por enquanto, ele está correndo no campeonato da IMSA, mas ele vai fazer Le Mans, porque a Porsche conseguiu um terceiro entry, que é muito difícil você conseguir entrar com um terceiro carro em Le Mans, e daí eles conseguiram essa vaguinha a mais, e daí o Nasser vai estar acelerando esse terceiro carro. Inclusive vai ter um quarto Porsche, que é um privado da Jota que vai correr, patrocínio de Tom Brady. Tom Brady patrocinando só em Le Mans. Só em Le Mans. Ok, mas daí é o
não tem nada a ver com o carro Porsche de fábrica. Não, é uma equipe cliente. Eles pegam o carro e eles que tomam conta do carro. É o quarto Porsche, mas não é o quarto da equipe de fábrica. Exatamente. Detalhes lá dos Estados Unidos para você. Por enquanto ainda não tem uma transmissão definida no Brasil em relação ao WEC. Assim que tiver uma informação que a gente atualiza para vocês. Quem sabe aqui pelas pistas. Já hein? pensou? Hã? Já pensou? Ia ser legal, hein? Ia ser bacana, hein? Então. Ia ser bacana. Seguindo nos Estados Unidos, seu Christian e também o Nelsinho, nenhuma grande novidade da Indy até agora, depois da abertura. A Indy que volta no dia 2 de abril, transmissão lá na ESPN e no Star Plus. No Texas, mais o Jack Harvey que sofreu aquele acidente. Que não parecia tão grave, então, exatamente. Achei mas estranho isso. São consequências de acidente de automobilismo. Às vezes você vê um acidente e daí o carro destrói completamente. Você fala, nossa, eu espero que esse piloto esteja... Exatamente. Dividiu o carro no meio. Soltou o cinto, desceu do carro como se nada tivesse acontecido. E daí, que nem esse caso agora do Jack Harvey, que ele já não vai participar dos testes lá de Barber, então já chamaram o Yuri Vips para entrar no lugar dele, e daí a gente espera que ele já esteja melhor para a próxima etapa, se bem que tem um pouco de tempo. Então eu acho muito difícil ele não estar pronto para o Texas, que é só começo de abril. Vale lembrar que o Jack Harvey ele teve um acidente também em Iowa, se não me engano. Uma rodada dupla. Acho que foi no Texas, ele teve um acidente. Ano passado ele ficou fora por uma concussão, então não sei se é um desdobramento disso. Isso é clássico de um oval, né? O oval, a cabeça dá uma sacudida, então é bem ovalzão isso daí. Então, torcer pro Jack Harvey tá ok. Ainda sobre os Estados Unidos, tem aquele processo de licitação de mais uma equipe na Fórmula 1 e fala, claro, da Andretti, que é a maior interessada de todos. Vai, bolão. Bolão. A gente vai ver Andretti na Fórmula 1 ou não? Eu acho que não. Você acha que não? Não, por quê? Por causa dos 200 milhões subindo para 600 milhões, que ele vai ter que pagar um cheque um pouquinho maior, vai ter que fazer um cheque um pouquinho maior, ou por outros motivos? Pagava no Pix, né? Mas os 600 vai ter que fazer um cheque. Não sei, eu acho que a politicagem da Fórmula 1, eles não querem deixar outras equipes entrarem e dividir aí o cofrinho deles. Não sei. Mas então são 3 equipes que estão... São 3 equipes brigando. In the running agora, brigando. Para 2 vagas, né? Para 2 vagas. A Fórmula 1 quer liberar 2 vagas, que é a 11ª e a 12ª, e 3 grupos mostraram propostas até agora, que foi a Andretti, a High-Tech GP, que é uma equipe da Fórmula 2, né? Fórmula 2 e 3. Fórmula 2 e 3, e um grupo indiano, Mumbai Falcon. Isso. Que eu acho que esse é o que talvez... Acho que está difícil para Andretti, para Mumbai, com todo respeito ao grupo indiano. Financeiramente não, mas eu acho que a Fórmula 1 também não tá... Quando eles olham para essas equipes, eles não olham só pro lado financeiro, olham também um pouco histórico, capacidade de fazer uma equipe, de gerar uma equipe, para não ficar uma coisa muito fora, né? Muito e também vamos falar, vergonhoso. Comercialmente falando, Andretti, por causa do Mariozão, que foi campeão em foi 78. Então, foi campeão em 78. Do ponto de vista comercial, e a Fórmula 1 sendo gerida, né, hoje em dia por um grupo americano, seria bem interessante ter Andretti, ou muito mais interessante ter Andretti do que o grupo indiano. Não, acho que se acontecer realmente vai ser Andretti. Não tem chance. Então você acha que a Andretti vai estar? Se eles abrirem uma vaga, meu ponto não é... Uma não, 2, né? Mas... Não, mas eles precisam de uma, entendeu? A Andretti precisa de uma vaga. Mas eu acho que não é nem pelas condições financeiras, nada disso. Eu acho que tem mais... A politicagem da Fórmula 1 vai estar mais interessada em travar e manter só aquelas 20 carros do que deixar mais uma equipe entrar, ter que dividir patrocínios com mais uma equipe, ter que dividir os royalties de televisão com mais uma equipe. O que pega mais realmente nas equipes, inclusive tem entrevistas declaradas, o podcast da Fórmula 1 entrevistou essa semana o CEO da Alpine. E o discurso de todas as equipes é o seguinte: num momento complicado, pandemia, receitas baixas, as equipes se seguraram, as 10 equipes se seguraram. Então a gente quer que seja tudo dividido por 10, a gente não quer que seja dividido por 11.
A gente não tá vendo que uma 11ª equipe vai catapultar, melhorar. vai melhorar a ponto dos 11 ganharem iguais. Então imagina uma pizza, tô dividindo aqui uma conta fácil de fazer, de 100 milhões de dólares por 10, cada um ganha 10. Eles não acham que a Fórmula 1 vai começar a arrecadar 110 milhões para 11 e todo mundo ganhar 10, ou para todo mundo ganhar 12, não. Vão pegar os mesmos 100, ao invés de dividir por 10, vão dividir por 11 e você vai arrecadar menos. Simplificando é exatamente isso. Agora, sendo advogado do diabo aqui, vamos supor que o Michael consiga a vaga. A 11ª vaga, a 12ª vaga, seja lá o que for. Você acha que a mentalidade dele, ele foi um fracasso na Fórmula 1? Não sei o que aconteceu, se a cabeça dele não estava no lugar, se quando ele foi para a Europa ele não conseguiu se acostumar com os costumes lá da Europa, tanto que ele saía de casa quinta-feira de manhã para chegar lá quinta à noite, para sentar no carro, assim que terminava a corrida ele voltava o mais rápido possível para os Estados Unidos. Você acha que ele conseguiu, ele vai conseguir mudar esse mindset para se adaptar ao mindset europeu para conseguir extrair a performance lá da equipe dele? Ou você acha que ele vai tentar operar que nem uma equipe 100% americana, indicar aquilo que ele sabe fazer, inclusive, muito bem, na Fórmula 1? Cara, na Fórmula 1 não tem como operar a equipe dos Estados Unidos. A Haas, ela tem um escritóriozinho nos Estados Unidos, mas é tudo operado da Europa, da Inglaterra. Né? Não, e tem tudo Europa. É tudo Europa. Tudo Europa. Não, mas eles não tinham alguma coisa no começo, lá em Charlotte? Eu acho que eles fabricavam algumas partes. É a sede da... talvez CNPJ deles, pra falar que é americano, alguma coisa assim. Mesmo que o Andretti vai ter lá na equipe de Indy deles um departamento de Fórmula 1, onde vão ter meia dúzia de pessoas pra registrar a equipe lá. Mas tem que ser feito... Tudo na Europa. Tudo na Europa, não então, tem jeito. jeito. Bom, então você já respondeu. Então, ou ele passa a virar um Mas europeuzinho... Uma coisa é ser piloto, outra coisa é ser chefe de equipe, né? Uma coisa você tem fisicamente, mentalmente, você tem que estar assim, né? Tem que estar muito bem. Corrida de Fórmula 1. Você pode achar muito. Quem nunca foi piloto vai achar que é meio bobagem que eu tô falando, mas eu acho que é, de certa forma, muito mais fácil ser chefe de equipe do que ser piloto. Depende da situação. Sim, depende da situação. Sim e não. Às vezes eu acho, às vezes eu não acho. Por quê? Porque a politicagem, quando você é chefe de equipe ou quando você tá tentando ajudar uma equipe, enfim, seja lá o seu cargo, é bem grande. E às vezes aquilo que você tem que fazer como piloto é sentar no carro, andar o mais rápido possível sem cometer nenhum erro. Ponto. Mas você sabe o que você tem que fazer. Só tem meia dúzia de pessoas que conseguem fazer a parte da pilotagem. A parte de administração, se você sabe play the game, isso é uma das coisas que você tem que fazer, né? Além de você ter uma noção do que tá acontecendo. Aí é que tá. Tem gente que tem paciência para play the game e tem outros que são bem preto no branco que não vão ter essa paciência. Mas você sendo empresário de qualquer coisa hoje em dia, você precisa saber isso daí. Você precisa saber fazer as coisas, entendeu? Então é uma coisa que, né, eu tô aprendendo agora, enfim, nós todos aprendendo com a vida. Ser piloto é uma coisa que, assim, é uma fração de segundo, uma fração de décimos. Se você não acordou bem aquele dia... É tudo decisão binária, né? Ou é ou não é, ou rápido, ou lento. Não tem muita conversa. Vai, não vai, não... É mais ou menos isso. Concordo com você. Administrando, você tem mais... 1000 caminhos para fazer, entendeu? Então, você pode botar a culpa... A Mercedes pode botar... O Toto pode botar a culpa em 200 coisas. Um dos 500 engenheiros que eles têm, entendeu? Então, quando você é piloto, não. Você errou aquela curva, você bateu na última volta, a culpa é sua e pronto, acabou. Você não terminou, você não foi rápido o suficiente, você não foi mais rápido que o seu companheiro de equipe. É uma coisa só. Então, assim, lógico que não é fácil. E eu acho que você ser na posição do Toto Wolff, do qualquer Zac Brown desses caras, não necessariamente... Se botar o Toto Wolff no lugar do Zac Brown, o Zac Brown no lugar do Toto Wolff, não quer dizer que as coisas vão acontecer de uma forma melhor ou não, entendeu? E nem da noite pro dia. E nem da noite pro dia. Eu acho uma coisa que, sabe, vai de você juntar as pessoas certas, saber politicamente o que vai acontecer. São coisas, sei lá, realmente é igual ao mundo político, né? É igual ao mundo
gerenciar um país, mais ou menos, entendeu? É muita politicagem que rola. Mas eu acho que eu acho que é mais fácil ser piloto do que você tá, enfim, gestindo alguma coisa de equipe, só que tem bem menos pilotos com capacidade de realmente performar do que pessoas com capacidade de tentar levar uma estrutura para frente. Eu acabei de pensar numa analogia aqui. É uma corrida de jet ski que a gente faz, tem que ser rápido, passar nas boias beirando, e você faz o mesmo caminho depois, fazer um percurso parecido com o Titanic, entendeu? Você tem muito mais tempo para pensar, mas também quando você começar a errar a direção do negócio, é muito mais difícil para corrigir. Para parar, porque você não vai conseguir parar na hora instantaneamente. Não, eu agora resolvi virar para trás. Não rola desse jeito. Não, eu ainda acho que nós vamos ver Andretti na Fórmula 1. Mas eu acho que não vai ser como uma nova equipe. Eu acho que ele vai comprar alguém vai quebrar e ele vai lá e pega a vaga assim, não acho mas é o único jeito que ele vai conseguir entrar, né? Não, ele pode entrar com uma 11ª e 12ª. Agora que eles abriram. Isso. Mas eu não sei se esse processo vai pra frente. Ok, eu ainda tô pensando no formato antigo ainda só das 10 equipes, que ele iria comprar uma. E, Thiago, também tem esse dinheiro que ele vai entrar, aportar mais, talvez pode ser... Essa história do aportar mais, até pra explicar um pouquinho, a taxa para você entrar na Fórmula 1, você paga uma multa de $200 milhões para você entrar na Fórmula 1 e depois de um tempo até isso vai sendo devolvido para você. As equipes querem propor que esse pagamento suba para $600 milhões, que é para estancar todo mundo, né? Mas também as equipes devem arrecadar parte disso, eu não sei. Como eles vão ter que dividir a pizza em 11 pedaços, vai também para lá. Eles vão ganhar um pouco dessa entrada dessas equipes que querem. Querem mais carros, beleza. Paga um FII, que a gente vai deixar de ganhar no próximo ano, que vai dividir a pizza, mas a gente vai recuperar na entrada dessas equipes aí. Então é essa a treta. Mas então, eu acho que a gente vai ver Andretti um dia, mas eu acho que vai comprar alguém, não... É difícil saber. Não, acho que... Eu não sei se esse processo da 11ª etapa, 11ª equipe vai... Porque aí começa a entrar aquela discussão, é Liberty contra a FIA, entendeu? Onde que cada um vai entrar e aí vamos ver quem que vai ceder. Se as equipes vão ceder, se a FIA vai ceder. Bom, você imagina aquele telefone do Michael, o quanto que ele não deve ligar de vezes pra Liberty todo dia. Todo dia, falando, vocês estão ficando louco da cabeça, né? Basta você ver, vamos pegar como exemplo Austin, né? O ano passado, em 3 dias, tinham 400 mil pessoas assistindo a corrida. Não, vão ser 3 corridas lá nos Estados Unidos. Não, ok, mas vamos só pegar Austin. Se você for ver o primeiro grande prêmio de Austin que teve, tinha o quê? 50 mil pessoas lá na pista. É a primeira vez que tem 3 corridas no mesmo país numa temporada? Boa pergunta. Boa pergunta. Talvez sim. No máximo eram 2, né? Que era Alemanha e Itália. Não, já tivemos Estados Unidos, tipo, leste-oeste, já tiveram 2 provas nos Estados Unidos, já tivemos 2 provas na Inglaterra. Mas 3 nunca. Na Alemanha já tivemos 2 provas. Mas Imola, eles branded como San Marino, né? Mas era Itália, né? Imola e Monza. Não, já teve tipo Alemanha e Luxemburgo. Exatamente. Agora 3 com... 3 não. Teria que voltar muito pra trás pra... Acho que não. Na mesma temporada não. Acho que não. Mas vai ser... surpreendente isso. Você vai estar pelas pistas esse fim de semana, Nelsinho? No final de semana eu não tô pelas pistas, eu sou só segundas e terças-feiras. Não, se você estará por pistas no fim de semana. Em pistas, desculpa. Em pistas. Não, minha próxima pista é Spa, semana que vem. Na outra semana. Na semana que vem. Quando você tá indo pra lá? Eu vou pra lá na segunda-feira à noite, depois que a gente... Gravar. E daí você vai o quê? Você vai testar em Spa? Testar. Você tá levando pneu de neve pra lá? Essa época em Spa, a chance de você acabar guiando na neve empregado, eu sou empregado. Você só tá fazendo aquilo que eles mandam a passagem, eu vou pra lá, fico bonitinho lá. Senta no carro agora, assim, sento no carro, piloto, volta o carro pro box sem nenhum dano. Sem nenhum dano. E é isso meu trabalho, entendeu? Ok. Pô, esse fim de semana quase que eu fui pras pistas, nesse próximo aqui. Ah, é? Eu ia fazer uma etapa da Pro 500 na Granja. Mas aí o patrocinador sumiu na hora do cheque. E eu acabei ficando fora. E a sua primeira corrida aqui no Brasil é Stock Car? Stock, vai ser semana que vem tem Fórmula E aqui no Brasil. Então você faz o teste em Spa e volta pra Fórmula E aqui no Brasil. E aí na semana seguinte é Goiânia, a primeira etapa da Stock. Que é o quê? O último final de semana de março? É 1 e 2 de abril.
Junto com a Indy. 1 e 2 de abril, ok. da sábado e domingo. Abertura da Stock Car, novidades lá na Stock Car, pneus diferentes esse ano, Pneus né? diferentes. Mesmo pneu que tá todo mundo usando agora, é o pneu coreano lá, o Hankook. E a sua equipe acertou esse ano com 4 carros, então. Sim, mas a gente vai falar sobre isso na semana da Na Stock, semana né? da corrida, tá É. bom. Beleza, pra guardar um pouco mais de spoilers pra você que nos acompanha aqui no Pelas Pistas, nossa diretora de prova, vocês não me estão vendo aqui, mas a Cal já está me olhando com um olhar furioso, já disse, acabou, chega. Tá vendo? Você que é aí em casa, quer programas mais longos, depois eu vou colocar a arroba da Cal lá pra vocês mandarem direto mensagem pra ela, tá? Pra nossa diretora, que ela pede pra gente encerrar o programa, né, Christian? Vocês reclamam pra É Cal isso, diretamente. é. A gente não tem nada a ver Não, com isso. Thiago, eu quero um programa mais longo. A Não, gente é sim, que nem eu o quero mais Júnior. longo. É. Meros Exatamente, empregados da Cal. A da gente Cal, vem é aqui, isso, senta, isso. apresenta. A Cal faz a pauta, né? Isso. Ela faz o roteiro, A hora que termina tudo, a Cal inclusive expulsa a gente do expulsa estúdio. a gente aqui do estúdio e tudo mais, manda depois a fatura de objetos quebrados aqui pra gente. Mas é isso. Pessoal, recadinhos, like no vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, plataformas de áudio estamos em todas, pode nos avaliar com 5 estrelas, estamos no @pelaspistas360, né, o Sim já tá fazendo de novo ali a inscrição dele na outra conta dos negócios dele lá, da Drink Bee, ele está ali seguindo o Pelas Pistas 360, no TikTok também estamos presentes, semana que vem estamos de volta, combinado, Cristiano? Opa, até mais, pessoal. Bom fim de semana lá em Sebring pra você, hein? Traz uns bastidores no nosso Instagram. Muito obrigado. Leva a capa de chuva. Silver não vai chover. Olha! Não, e se chover vai ser aquela chuvinha de verão. Eu não acho que vai ficar o dia inteiro chovendo. patrão, Não, mas já aconteceu isso daí. Já no aconteceu de passado. alagar, inclusive, Sebring. Não, pararam, acho que foi 2014 ou 15, pararam a prova, ficamos uns 45 minutos parados, porque literalmente alagou a pista. Não foi Sebring que GT ganhou de protótipo? Não, Pós-chuva? aquilo foi, foi Road Atlanta. Petit Le Mans? Não, foi Petit Le Mans. Petit Le Mans? Isso, foi Petit Le Mans em 2000 e... Pra trás, Nossa, né? eu nem Faz lembro, tempo foi já. 2014. 2000... Não, eles inclusive ganharam, a gente terminou em segundo, a gente foi campeão naquela corrida, mas a gente perdeu a corrida porque estava chovendo tanto que o protótipo em linha reta estava aquaplanando, você não conseguia fazer nada, então você tinha que praticamente descer a reta em, sei lá, terceira marcha, quarta marcha no máximo, todos os GTs passavam pela gente bem mais rápido. Tá aí. Problemas do Endurance pra você. Valeu demais pela companhia, turma. Semana que vem estamos de volta com mais Pelas Pistas.